Só fechar o calendário aqui que tá colocando umas notificações. Começar a transmitir aqui então. Boa. Vamos começar já? Podem sim. Boa sorte aí, galera. Boa toca. Valeu! Bom, primeiramente, acho que bom dia a todos, né? Meu nome é Jorge Leite. Vou dar um bom dia aí também. Acho que só deixar uma dica aí antes de falar qualquer coisa, para quem tá a primeira vez aqui, talvez estejam aparecendo 4 quadradinhos, né? O timer aí, o Jorge e a apresentação. Se você quiser ver a apresentação maior, clica 2 vezes aí que ela vai maximizar. Então só uma dica aí que pode ser bem útil. Beleza, gente? Eu sou o Wagner, menos conhecido como Wagner, mais conhecido como Fusca, tá? E estarei com o Jorge aí a convite aí, o Jorge trouxe essa ideia de a gente parear e falar um pouquinho sobre XP. E aí, estamos bem animados aí, a gente está bem contente com o que a gente produziu, espero que seja legal para todos aí. Bom, e o que o Agile Coach lá da Matera e um agilista da Gbank vem aqui falar sobre XP sem supervalorização das práticas, né? É realmente a paixão pelo desenvolvimento, sabe? Não quer dizer que o contato diário em estar desenvolvendo no dia a dia, no trabalho, né, nos afaste dessa paixão por entrega de software, por otimização do processo de desenvolvimento e também acreditar que o XP, sim, ele traz muita coisa que a gente precisa tá entendendo até hoje. Isso aí. E pra gente falar um pouquinho do XP, a gente vai trazer um breve contexto aí. A gente sabe que a trilha não é só Extreme Programming, ela fala de design de código, mas de tudo que a gente vai falar aqui, a gente precisa trazer um breve contexto, né? Lembrando aí que Extreme Programming começa a ser conhecido em 1999, antes mesmo do Manifesto Ágil, com o livro, esse capa branca que vocês estão vendo, chamado Extreme Programming Explained, e que o autor desse livro é o Kent Beck. Então, em 99 existe a publicação, mas Kent Beck já vinha experimentando e gerando resultados com as abordagens de Extreme Programming desde 96, quando ele utilizou isso no projeto da Chrysler, onde ele tinha um grande desafio e ele pensou bem fora da caixa e falou, cara, a gente precisa ser bem extremo aqui, ter coragem, muito feedback, muita comunicação, buscar a simplicidade e respeitar o ritmo das pessoas, respeitar as pessoas. Então, a partir disso é criado o XP. XP tem os valores que eu acabei de falar, que está mais aqui à sua direita na tela, né? Então vai ter ali os valores, o respeito, a simplicidade, a comunicação, coragem e o feedback. E ele é amparado por 13, 14 práticas, depende do lugar que você vai ler e vai mostrar. Essa imagem é uma das mais conhecidas, essa imagem ao centro, onde você tem uma elipse azul, que vai dizer que são práticas locais, tá? Ou individuais, como refatoração, pair programming, design simples, teste unitário. A elipse verde ali vai ser a questão das práticas mais de time, então com propriedade coletiva, padrão de código, ritmo sustentável, metáforas, integração contínua, e depois algo mais organizacional, com todos envolvidos, ou seja, time coeso, teste de aceitação, pequenas entregas, pequenas versões e o jogo do planejamento. Então, numa introdução rápida, isso é Extreme Programming, uma metodologia ágil que vem sido aplicada em diversos times de engenharia. E, não menos importante, quem somos nós para falar sobre isso, né? Pessoas que vivem esses valores na essência, acreditam que as práticas nos ajudam aí na nossa caminhada. Nós vamos mostrar, falando dos dois, que não é só isso, né? Isso mesmo. E a gente vai fazer bem um ping-pong, tá? Então, assim, o Jorge fica bem tranquilo se quiser entrar em qualquer momento e me cortar, aí fica à vontade, tá? Então não se assuste, pessoal, se a gente começar a dialogar com o outro aqui, porque essa é a ideia mesmo, tá? E aí, quando que XP começou a fazer sentido na tua jornada, Fusca? Fala um pouquinho disso aí pra galera, por favor. Legal, cara. Acho que eu tava
Quando a gente estava pensando em elaborar esses slides, passou um filme assim na cabeça, né, Jorge? A gente ficou conversando um tempo aí sobre isso. E aí eu lembrei muito do momento assim que, puxa, cara, a gente trabalhava, entregando, produzindo software, codificando, mas tudo a gente entregava, o que acontecia? Retornava. E retornava com o quê? Com a alegria do cliente? Não, na verdade era a insatisfação do cliente, com muitos bugs. Era uma sensação ruim de você produzir algo e parece dar 3 passos para trás ou mais. E aquilo ia se acumulando, ia virando um estoque de bugs. E aí você fala assim, cara, não sei o que eu tô fazendo, parece que eu sou a pior pessoa programadora, eu não sei o que eu tô fazendo. E isso foi um dos momentos que eu falei, gente, tem que haver alguma coisa diferente. Tem que ter alguma coisa na engenharia de software. Será que uns livros tradicionais, aí, o Presma e outros livros falam sobre isso? E aí, nessa jornada toda, começou a aparecer um tal de XP. Então, no momento que a gente entregava e não atendia o cliente, foi um dos momentos assim que, puxa, brotou assim, falei, caramba, a XP pode ser uma resposta para aquilo que eu tanto estou sofrendo, né? E você, Jorge, você tem alguma aí que você possa comentar? Para mim foi muito marcante no início da minha carreira. Primeiro dia, né? A gente conhece muito o processo de onboarding, né, de pessoas nos nossos times. Era eu, funcionário número 8 de uma startup. Eu que vinha do suporte, tendo o primeiro contato ali com o desenvolvimento de software de forma profissional. Tive a felicidade de parear com um amigo, né, que era um colega e virou um amigo um amigo pessoal. Até hoje, o Thiago. No primeiro dia, eu estava num anseio muito grande por programar. Sentei do lado do Thiago para ele me dar as primeiras orientações. Eu já disse, cara, me mostra a tarefa que tu está fazendo, vamos começar a fazer ela juntos, porque aí vai começar a vir minhas dúvidas e aí eu vou conseguir evoluir. Eu não conhecia Extreme Programming, eu não conhecia as práticas, mas ali já estava nascendo uma paixão por essa construção coletiva, né? Por esse feedback rápido, por aprender e ensinar ao mesmo tempo, através de um pareamento, que foi o que a gente fez muito nessa palestra, né? Essa palestra foi concebida desde a submissão dela, de uma forma pareada, de uma forma colaborativa, com opiniões dos dois lados. Então, isso foi muito marcante para o início da minha história, desse namoro aí com o XP, né? Mas continua um pouquinho a tua história aí, Fusco. Eu lembro, acabei lembrando de um outro momento que, cara, o XP começou a fazer sentido, que é o segundo ponto que está mais aqui à esquerda, quando começou uma história assim de, não, a gente precisa valorizar processos. E processos são maravilhosos, eles devem ser usados, gente. Eu não quero falar que eu sou anárquico ou no process. Não, mas, cara, houve uma época da minha experiência profissional onde processos eram muito mais valorizados do que qualquer outra coisa. E aí vem uma história de, mano, vamos instalar aqui um Scrum, vamos colocar não sei o que, para a gente atender de fato alguma regra de CMMI, ou a famosa MPSBR, ou não tão famosa aqui, a certificação brasileira. E aí você começa a lidar com uma situação que, caramba, peraí, eu estou trabalhando e agora o que importa é processo. Eu sou um apertador de parafuso, tipo Chaplin, lá nos tempos modernos, né? E aí isso começou a incomodar demais. Eu falei, gente, mas espera aí, metodologia ágil, quando a gente olha o manifesto fala umas coisas A, B, C e D, fala lá sobre a contínua atenção à excelência técnica, aumenta a agilidade, fala que as melhores arquiteturas e bons designs saem de times auto-organizáveis. E, puxa, mas aqui a gente só está valorizando o processo. E aí, o Scrum é bem legal, cara, muito bom, tal, mas é difícil pra caramba de ser domado. E aí, quando você coloca o Scrum ou instala o Scrum só para processo, puxa, alguma coisa ficou descartada, e em especial a qualidade do trabalho que é feito. Aquela ideia de, puxa, a cada sprint vamos entregar algo, começou nas primeiras semanas, mas depois ela parou. E aí a gente começa a ver que, na verdade, era um waterfall cortado em pequenas sprints. Esse foi o cenário que eu vivi. E aí eu me questionava bastante, falei, gente, pode ter alguma coisa melhor. A gente precisa parar e refletir e buscar uma maneira melhor de entregar o nosso trabalho. E nisso o XP começou a ser uma resposta para mim. E você, Jorge, tem mais alguma aí? Bem legal isso que tu falou, né, Fosca? Porque às vezes a gente está procurando metodologia para resolver o problema da empresa, o problema do roadmap, mas o XP, ele ajuda a resolver o teu problema, antes de mais nada, né? Tu não precisa usar ele na organização, tu não precisa usar ele no time inteiro. Se tu começar a entender a essência dele, ele começa em ti, ele começa a resolver os teus problemas.
e dali ele começa a te oferecer soluções para os problemas. Se tu não tiver um problema para ir atrás da solução dele, ele não vai ser o caminho ideal. E aí, falando disso, né, diz no chat aí para mim quem já leu esse livro aqui, né? Tem o livro do Kent Beck, mas temos alguns patrimônios aí no Rio Grande do Sul, pessoas que puxaram essa frente do Extreme Programming também, que é o Daniel Wilt, Jonathan Moura, Guilherme Lacerda e o Rafael Elmo. E aqui dentro, cara, ele fala de uma forma muito leve de cliente presente. E numa startup que eu trabalhei, olha que loucura, olha que absurdo, né, cara? A gente desenvolveu um ERP, e o ERP era maravilhoso, cara, a gente começou a desenvolver em C#, a gente botava boas práticas, validava no fim das sprints se era o que a gente precisava, só que a gente tinha a empresa, né, que era uma startup que tinha seus produtos próprios e fazia um outsourcing para se manter também. Então, basicamente, era o que chamamos de vaca leiteira da empresa, esse ERP, né? Era o que sustentava a empresa. E tinha um intermediador que fazia a gestão do projeto entre o cliente e nós. E um belo dia, eu já até havia ido para uma outra oportunidade de trabalho, o cliente quis ver esse software. E ele ficou maravilhado que ele viu, olha, esse software é muito bom, foi muito bom, bem desenvolvido, realmente as telas são muito intuitivas, só que ele não é o que eu pedi, sabe? Ele não é o que eu preciso. E, cara, eu estou muito bem intencionado quando eu digo que vocês fizeram um ótimo trabalho, mas não o que eu preciso. E por isso eu vou ter que seguir por outro caminho. O cliente acabou quebrando o contrato com a empresa e a empresa teve que fechar, porque a empresa já não conseguia mais sustentar. E isso é um caso real. A gente ouve isso muito nas filosofadas, né? Tipo, o cliente perto pode... Não ter o cliente perto pode custar caro. E olha como é sutil ter o cliente perto. Se eu já fiz um bom design, se eu já entendo o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou construir, se eu tivesse feito algo, né, vamos dizer, bem anos 90, né, se eu quisesse mandar para ele uma apostila com a foto de como ficaria o sistema pelo correio, talvez ele já conseguisse notar, opa, não estamos indo no caminho certo. Ou talvez se eu fizesse o que nós estamos fazendo hoje, só compartilhasse minha tela e dissesse para ele, isso aqui resolve o teu problema? Isso aqui atende o que tu precisa? Talvez eu teria aquela empresa até hoje. Talvez a gente teria aí muitas coisas boas vindo de lá. E por uma simples prática que a gente acabou não fazendo, que poderia ser simples, poderia ter partido de nós, desenvolvedores, a gente teve um efeito colateral desastroso para todo mundo, né? Então, eu acredito mesmo que o XP me ensinou muito sobre cliente presente de uma forma que palestra nenhuma ou case nenhum de outras pessoas me ensinou. Mas, ô Fusca, tu falou ali de quando cargos de gestão ali um pouco à esquerda. Fala um pouquinho disso aí. Acho que só para complementar um pouquinho, Jorge, se você me permitir, é interessante valorizar a comunicação, né, o feedback, cara. Como a gente avança em pequenos passos, né, a gente vai mais certeiro, tendo muita comunicação e muito feedback. Eu acho que isso é muito marcante aí. Aí, falando sobre cargos de gestão, eu passei por uma situação específica, assim, e aí eu comecei a valorizar mais XP. Eu vi assim, puxa, cara, para eu crescer e ganhar mais dinheiro, porque afinal de contas todo mundo quer ganhar um pouco mais de grana, né? Ninguém vai ficar aqui vivendo numa utopia que, puxa, a gente não vai pagar boleto, a gente vai pagar boleto e querer comprar algumas coisas, né? E aí eu tava numa situação, eu falei, puxa, para eu crescer eu tenho que virar GP, eu tenho que virar um líder, tenho que virar alguém de gestão. E puxa, por que que eu como pessoa desenvolvedora não crescia? Por quê? Isso começou a me fazer sentido. Falei, puxa, eu não sou profissional no que eu faço. Eu não tenho entregue com teste unitário. Eu não faço o melhor código. Existem pessoas que fazem isso e muito bem feito. E nessa história de caminhar com pessoas que faziam um bom trabalho, e aí tem vários nomes, eu não vou citar para não esquecer de ninguém. Aí eu comecei a perceber que, cara, o XP podia responder e me deixar mais profissional. E por ser mais profissional, eu poderia, de fato, ter fatos para argumentar. Eu preciso ganhar mais. Afinal, está fazendo um bom trabalho aqui. Baseado em situações aqui, entregas que foram com qualidade. Isso me fez pensar assim. Falei, puxa, cara, talvez eu não tenha conseguido melhorar porque eu não estou sendo um profissional. E o XP começou a me tornar um pouco mais profissional. E acho que ainda estou aprendendo, mas ajudou bastante, né? Tem até um item aqui, Jorge, acho que é ali que você colocou sobre refatoração, né? Se você puder falar um pouquinho pra gente. Uhum. Legal, ali à direita, né? O terceiro item. Refatoração e mentoria, né? Aí, ainda no início da minha carreira, né?
comecei a mentorar um colega aqui, que eu ajudei a entrar na área de desenvolvimento em uma empresa que eu trabalhava, e eu tinha que ajudar a ensinar ele, mas eu ainda estava aprendendo. E aí a gente começou a parear junto dentro de uma empresa que realmente a gente não tinha muita abertura, não era comum esse tipo de coisa, né? Numa empresa que tinha sua forma de trabalhar, mas a gente estava meio inquieto, tinha formas melhores, e a gente precisava se ajudar de uma forma mais rápida. Então a gente começou a refatorar código junto, começou a fazer processo de mentoria. Primeiro eu mentorava ele para que ele pudesse dar os primeiros passos, depois ele ia atrás de novos estudos, ele trazia isso de volta. E aqui é muita comunicação e feedback também, né? A gente não consegue fugir disso. E veja que eu falei de uma empresa que não tinha isso como padrão. E às vezes, quando não tem como padrão, não é que você seja proibido, não é que a empresa não sabe, não é que seja relaxamento, não é que ela não queira melhorar. Às vezes falta um pouquinho de coragem de alguém dizer, olha, existe uma coisa nova aqui, vamos tentar, ou fazer, mostrar o resultado, tentar mostrar as vantagens que aquilo pode trazer, né? E foi bem esse o caso, né? E para encerrar um pouquinho aqui, depois disso, começamos a estudar um pouco mais a fundo, ir em eventos, ouvir outras opiniões, pessoas que já foram impactadas também pela metodologia, pelos processos. Daí a gente começa a estudar um pouco mais, né? E lá dentro do livro Codificador Limpo, diz no chat aí para nós, quem já leu esse livro, fala do que o Fusca estava comentando agora há pouco, sobre ser profissional. O que é ser profissional? O que é um programador profissional? Lá ele fala do seu comportamento, ele fala da sua ética com aquilo que você está entregando, ele fala da sua qualidade, do que você está oferecendo. A gente fala muito do Clean Code, mas esse é o Cleaner Coder, né? O codificador limpo. Ele fala mesmo dessa atitude de profissional. E eu recomendo a todo mundo que quer ser provocado e ter um divisor de águas na sua carreira a ler esse livro mesmo. E aí eu percebi que quando eu comecei a ter argumentos para trazer a galera para dentro da prática, sem precisar tentar impor, porque a gente vai dizer que a gente não impõe nada, né? Mas às vezes a gente descobre uma linguagem nova, a gente quer enfiar água lá abaixo de todo mundo, descobre uma metodologia nova, a gente quer enfiar água lá abaixo, a gente quer promover ela, ser o detrator de outras, e na verdade não é esse o caminho, né? Quando a gente consegue mostrar o valor das coisas ou gerar valor, a coisa acontece mais natural. A gente não precisa mais até se frustrar por não conseguir impor uma opinião. Porque um dia eu ouvi, acho que foi no seriado, se tu está gritando, se está precisando gritar para convencer alguém que teu argumento não está muito bom. Então, é bem nessa linha que se apropriar do processo, das práticas e do conhecimento vai te libertar. Vamos para o próximo slide aqui. Bora lá. Aqui é complicado, hein, Fusca? Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre... Será que a gente está supervalorizando algumas práticas de XP? Ou até subvalorizando? E aí a gente colocou algumas delas. Não colocamos todas, mas a gente podia falar de quase todas, né, Jorge? Sempre tem ou um subvalorizando ou um supervalorizando. Na parte de TDD ali, e até refatoração, puxa, quantas vezes a gente tem sido programadores que... pessoas que estão ali no codificando, ou líderes, eu não sei qual é o seu papel, mas às vezes o TDD refatoração supervalorizado, ele vai ser um problema para você. Puxa, você quer entregar, fazer o melhor código e de repente você passou da etapa da simplicidade, está perdendo o time to market, você não está conseguindo entregar e de fato o que você precisa fazer é entregar. Mas o ideal é entregar com qualidade. Então assim, puxa, será que algumas vezes a gente não tem sido pessoas que têm pego algo e falado, não, é isso, eu vou ficar refatorando, e, por exemplo, tá usando ferramentas como linters e outras ferramentas de qualidade para buscar um código tão perfeito, sendo que você ultrapassou o limiar da perfeição. Então, tipo, não seria da perfeição, mas perdeu o tempo de entrega. E, de fato, o que o cliente está esperando é o teu software corrigido, gerando valor. Então, assim, será que algumas práticas a gente não está perdendo? Vai lá, Jorge. Mas, ô Fusca, sabe de uma coisa que me veio na cabeça aqui? Sabe por que tu tem um linter hoje para dizer que o teu software está com uma complexidade ciclomática gigantesca e tu quer buscar a perfeição daquilo? Porque esse programador, ele já estava num nível bem profissional. Ele entendeu que ele chegou num determinado nível de qualidade que estava na hora de lançar o produto, para testar ele, para lançar ele para o mercado, para pegar o feedback do cliente, para ele receber algumas issues. Então, às vezes, é esse despreendimento também, sabe? Entender que é parte do processo, estabelecer um limite saudável,
entre a qualidade e a busca da perfeição, sabe? Nem sempre 100% de cobertura de testes é qualidade, mas nem sempre não fazer testes também é uma decisão sábia, é uma decisão correta. Então, a gente tem que estar buscando subsídio, buscando conhecimento mesmo, para entender até onde a gente vai, né? Porque, na verdade, XP também é sobre entender os limites. Isso. É até para... Mas assim, eu uso a prática para quê? Cara, para eu ter mais feedback, por exemplo, eu uso o TDD para eu ter mais feedback do meu código, se ele está continuando a funcionar, né? Então, assim, se eu não tenho essa referência do valor, puxa, vira uma prática que muitas das vezes eu uso sem entender o porquê que eu estou usando, né? Mas deixa eu falar um pouquinho de jogo do planejamento, então. A gente já entrou nessa área e eu quero trazer um pouquinho essa pauta, né? Foi um divisor de águas para mim quando eu comecei a participar desse jogo do planejamento no trabalho. Porque analisa comigo, tu vem lá na faculdade ou do teu início do aprendizado onde tu codificava sozinho. Tu fazia o teu código do teu jeito. Tu não precisava compartilhar ideias, dividir o trabalho. Às vezes tu não tinha um prazo pré-estabelecido, então tu não tinha essa necessidade de estar planejando antes de começar. Aí tu foi para uma empresa, nessa empresa tu começou a aprender, depois tu começou a ouvir falar em prazo, ciclo de desenvolvimento, garantia de qualidade, sustentação, um monte de coisa. Então, só a tua opinião, me desculpe, ela já não basta. A opinião aqui tem que ser plural, a gente tem que compartilhar. Tá, Jorge? Tá dizendo para a gente fazer uma planning? Cara, não só uma planning, um jogo do planejamento mesmo. Ah, Jorge, mas daí entra naquela coisa lá do Planning Poker, dos story points e começa a me pressionar o prazo. Não é bem por aí. Não confunda supervalorizar ou subestimar uma prática, não usando ela direito, que ela não funciona. Quando eu comecei a trabalhar com o jogo do planejamento, quando a gente começou a fazer até um Planning Poker para ver se as opiniões estavam muito distantes, começaram a vir as discussões, o frente a frente, né, a conversa na cara, né, que o XP fala muito disso, né? Essa comunicação direta, esse feedback. Olha, a gente não está entendendo o suficiente, a gente não refinou o suficiente. Olha, tu está pensando que isso é um elefante, na verdade é um rato. Tu está pensando que é um rato, na verdade é um elefante. Então, o jogo do planejamento é sobre isso, sobre trazer a discussão, sobre trazer a responsabilidade, sobre os efeitos colaterais ou o que a gente vai fazer à disposição de todos. E não confunda supervalorizar ou subestimar esse momento com ele funcionar ou não. Esse foi um grande divisor de águas para mim. Mas o Fusca, eu vi que ficou fora aqui até da minha nuvem de palavras, a posse coletiva, propriedade coletiva, que tu ia falar, né? Fala um pouquinho disso para nós, por favor. Posse coletiva, assim, muita gente acha que posse coletiva é uma prática simplesmente de, agora o nosso código-fonte está no GitHub, agora todo mundo consegue acessar, o nosso projeto virou open source. Mas não é isso. Não é só ter code review, pull requests. Não, isso não é. Isso faz um pouco parte de pós-coletivo, mas pós-coletivo é algo maior. De fato, quando você vê alguma coisa no código-fonte, você vai lá e tenta tratar, aquela ideia da lei do escoteiro, né? Que o escoteiro passa e sempre deixa o ambiente melhor. Aquilo que você faz melhora ou piora, né? É um pouco disso, assim, puxa, o quanto nós estamos preocupados com o todo. A gente pode pensar o seguinte, você vai passar pela empresa, mas o software vai continuar. Eu costumo falar que o software é infinito. Cara, quantos de nós está usando softwares aí que são infinitos? Então, você vem, você agrega ou piora o código? O que você tem imaginado? Acho que é um pouco disso. Muitas vezes a gente está... o software não é meu, é da empresa X, eu não vou fazer... Não, como atitude profissional, eu vou fazer algo importante que vai impactar no todo. Então, eu vou priorizar a qualidade, vou priorizar o cuidado, fazer a coisa certa. Então, o pós-coletivo passa bastante por isso, né? E não é somente ter um código disponível para todos acessar, não. Todos são parte importante do sucesso do software. E todos são responsáveis pelo sucesso dele. Isso aí. Também tem outro. Pode falar, Jorge. E tu falou de software, né? Tu não falou de entrega, tu não tá falando da empresa aqui, né? Tá falando de software. Uhum. E eu vi uma palestra na Brasil.js esses dias que, cara, me afetou demais, assim. Era um grande desenvolvedor, eu não lembro o nome dele agora, depois eu mando a referência, mas ele falava, veja bem, a gente tem um baita potencial aqui no JavaScript, em tudo que a gente está fazendo, a gente consegue fazer mágica, né, praticamente mágica com o que a gente tem nas mãos, e a gente insiste em fazer o novo linter, o novo compressor de CSS, né, para fazer melhor do que... Cara, a gente já tem coisas para isso, sabe? A gente já tem
coisas funcionais. Ele desenvolveu uma prótese robótica de braço. Ele queria resolver um problema da humanidade, da sociedade. Ele estava preocupado com esse legado, sabe? Ele estava testando tudo isso. E é sobre teste que eu quero falar agora, mas eu quero falar de Spike. Eu quero falar sobre a responsabilidade do desenvolvedor com a solução. E às vezes, Fusca, se eu te disser, olha, nós queremos fazer um controle de acesso para o nosso prédio, tu vai vir e vai dizer, Jorge, aqui ó, tem a linguagem Go, o hype do momento, a melhor linguagem de todas, vamos fazer na melhor arquitetura, vamos fazer orientada a eventos. Enquanto está terminando de falar, eu estou lá na porta já, controlando, olha, agora o acesso é controlado. Vocês importam me passar seus dados? Aí a pessoa me xinga, daí olha, um feedback negativo. Aí vem a outra pessoa, feedback positivo. Já estou testando, validando a hipótese. Onde eu trabalho, eu fiquei muito feliz. O dia que a área de produto chegou para mim e disse, olha, nós implementamos cashback no cartão de crédito para os funcionários. E eu disse, legal, qual é o time que está cuidando disso? Daí a pessoa ainda me falou, é o Anderson. O Anderson é o time. O cara está codando sozinho. Ela, não, ele tem uma planilha em Excel, ele vai lá, olha quanto cada um pagou de fatura no início do mês, calcula o percentual, monta uma lista, manda para um desenvolvedor que faz um update direto na base para a gente validar essa hipótese, para a gente ver se no outro mês a adesão vai ser maior do cartão de crédito. Então isso é Spike, isso é prova de conceito. E a prova de conceito, se vocês lerem na essência do XP, ele é muito incisivo, ele é muito claro. Não faça uma Spike pensando em aproveitá-la. Aqui a reciclagem não tem vez. Aqui é testar, é validar, jogar fora para que você tenha menos incerteza. Certeza você só vai ter depois de largar em produção e validar com o seu cliente. Então, para de buscar certeza. Tenta validar para mitigar a tua incerteza, porque ela existe e vai existir durante todo esse processo. Mas, ô Fusca, me disseram que a stand-up meeting, a daily, a diária lá, ela acaba com todas essas incertezas, sabe? Ela foi feita para isso. Mas ela é chata pra caramba. Tem que fazer todo dia, né? Poxa, aí não dá, né? Stand-up meeting é uma das práticas que a gente, às vezes, como pessoas agilistas aí, a gente quer, não, tem que fazer, não fez a dele, tem que fazer a dele, tem que controlar o time, status report. Cara, a dele nunca foi isso. A dele sempre foi um momento pra gente olhar o quadro, talvez Kanban, Trello, sei lá, que a gente tá usando, e fazer talvez uma analogia de, cara, igual um xadrez. Qual é o melhor movimento para hoje? Mas qual é o melhor movimento para o quê? Para atingir a meta, o alvo, o objetivo, aquilo que a gente acordou com o cliente. Então, assim, quando a gente perde essa essência da stand-up meeting de ter um ponto de feedback, de validação para não avançar o dia inteiro e virar desperdício, cara, a dele perdeu o sentido. Quando ela vira somente um negócio de cobrar o outro, tá bem errado, né? Então, aí um dos motivos a gente tem perdido o conceito da importância da daily, né? Não é nem a importância da daily, a importância da comunicação e feedback. Mas espera aí, tu falou de um tabuleiro, falou do momento do dia, de todo mundo, do melhor movimento. Me pareceu que isso daí tem a ver com aquela pós-coletiva também, pareceu. Também todos estão envolvidos, porque de repente eu posso parar algo que eu estou fazendo, porque eu entendo que o mais importante é terminar aquela tarefa. Então, eu voluntariamente levanto minha mão e falo, opa, o que eu estou fazendo acho que não vai gerar tanto valor, eu vou atingir o que você está fazendo. Eu vou plugar com você, eu posso parear com você. Por que não? E aí, eu mesmo manifesto, eu não preciso alguém falar, ô Jorge, vem, pareia com o Fusca ali. Não, eu mesmo já percebo. Faz um pezinho. E aí a gente consegue de fato entregar, garantir o sucesso, né? Então, algo pra gente pensar. Mas o que é garantir o sucesso nesse caso? Porque tu tá me falando, largar minha tarefa para ajudar a terminar a tua. Mas o que é o sucesso nisso? O sucesso é tu feliz que eu terminei a tua tarefa? Na verdade... Acho que não, né? Não é o conceito de terminar, né? É entender que a gente está entregando algo que está atendendo o cliente. Então, é isso. Não é somente puxar um cartão para pronto. E aí a gente, juntos nós, conseguimos aquele troféu, aquela conquista, aquele resultado. Estou muito mais nessa linha, não sei se você concorda com isso, Jorge? Concordo plenamente. Inclusive, quando isso realmente enraizou no meu dia a dia, aí eu consegui ter mais coragem também para entrar numa dele e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso daqui está virando status report, isso daqui está virando sem sentido. Nós estamos olhando o WhatsApp enquanto o outro está falando, porque um dos valores mais fortes do XP, para quem entrar de cabeça nele,
é a coragem, né? Sem coragem a gente não transforma nem a gente. Então, se a gente não pegar essa essência, se isso não nos afetar, cara, esquece, isso aqui não vai servir de muita coisa, né? Porque até para você começar a fazer teste unitário onde não tem, você tem que ter um pouco de coragem. Uhum. Você tem que estar a fim de entregar algo diferente, a fazer diferente e entender que vai demorar no início para que seja fluido como é hoje. Porque hoje eu atuo de uma certa forma, tenho o domínio dela. Já não preciso mais gastar energia pensando. Mas para eu começar algo duradouro, consistente, que vai me oferecer infinitos benefícios, isso vai ter um processo. Isso vai demorar. E é um pouquinho do que a gente vai falar no próximo slide. É isso aí. Já está caminhando para o final aí. Caminhando para os últimos 4 minutinhos, né? Quando a gente pensa em XP, uma coisa que a gente vive aí, eu e o Jorge concluímos nessa caminhada aí, é que XP fala muito sobre a clareza no processo. Tá? O Jorge tem uma metáfora aqui do Waze, se você puder compartilhar com a gente. É fácil fazer metáfora com o Waze, com o Google Maps, né? Porque antigamente a gente ia para os lugares na base da pergunta, com aquele mapa no bolso. Hoje a gente tem um assistente, né? A gente tem um funcionário no bolso à nossa disposição só para nos guiar. O Waze e o Google Maps, ele sempre oferece o melhor trajeto do ponto A ao ponto B. XP é sobre isso também. Mas ele te dá a liberdade para mudar o caminho se você precisar ou quiser. O Waze, ele até recalcula a tua rota depois, sabe? Ele até entende que tu mudou o trajeto e ele nem te pergunta o porquê. Ele só recalcula, porque a liberdade está em ti. O XP também. O XP não vai recalcular, mas ao mudar o trajeto, ao mudar no meio do processo, ao mudar antes de ver o resultado, a escolha foi tua. Tu teve a liberdade e tu vai ter que lidar com o sucesso disso ou com a consequência. Cada reação que a gente tem nesse meio, cada prática que a gente abandona, cada prática que a gente adota, ela vai gerar um resultado. Nas duas situações. Tu querendo ou não, tu olhando para esse resultado ou não, ela vai gerar. Então, eu acredito que o XP é sobre isso. Ele está aí para te ajudar sempre a ir do ponto A ao ponto B. Mas tu tem que saber para onde tu quer ir, para tu buscar as respostas nele. Não adianta tu pegar todos esses livros e achar que amanhã tu é um mega programador. Tu tem que partir da tua realidade, dos teus problemas, para saber o que buscar. Mas tu falou aqui, Fusca, sobre melhor motorista. A gente está falando desse negócio de melhor mesmo? Na verdade eu estava um dia viajando aí para Curitiba, onde é minha terra natal, e aí tinha umas placas assim na rua, na estrada, dizendo assim: o melhor motorista não é aquele que chega mais rápido, mas é o que chega sempre. E eu trouxe isso para minha vida profissional. O melhor pessoa desenvolvedora não é o que entrega mais rápido, não, mas é o que sempre entrega. O melhor time é aquele que sempre entrega, é aquele que sempre está gerando valor. E XP fala muito disso, né? Integração contínua, entrega contínua, cliente sempre satisfeito, isso gera um benefício. Então, é uma metáfora que, olhando para a vida real, eu trouxe para o dia a dia. E a gente percebe que XP também é sobre comportamento, sobre o que a gente pensa sobre as coisas, sobre como a gente se mostra no dia a dia frente aos desafios, né, Jorge? Mas XP, para te começar, tu que não teve contato, tu que está querendo fazer ele da forma certa, não começa com o teu time se tu não quiser. Pega aquele teu projeto pessoal, pega o teu TCC, pega o teu momento de lazer que tu está programando e traz uma prática ali para dentro. Pega aquele Code Challenge que tu faz com TDD, pega alguma coisa que tu quer resolver e traz ele para o teu domínio, para as tuas decisões. Quando tu fizer isso, tu vai ver os benefícios, tu vai saber o que buscar e aí tu vai ter mais argumentos e mais sabedoria para levar isso para um time também. Porque às vezes a gente acha que uma prática é para começar com um time. E time tem opiniões diferentes, resistências, e às vezes a gente não está preparado para vender a ideia como ela precisa, né? Para que ela tenha uma aderência. E ter aderência é o que faz a gente caminhar para o sucesso. Então, começa contigo mesmo, porque não é só valores e não é só prática, né? Isso daqui também é sobre comportamento. E a gente espera que isso tenha ficado bem claro. Isso aí. Bom, pessoal, valeu por hoje. Meu nome é Jorge Leite. Aqui estão todas minhas redes sociais. Juro que não é fake. Eu consegui deixar todas iguais. Muito bom. Eu sou Wagner Fusca aí. E aí também estão as minhas redes sociais. Só tirando o Twitter, Tio Fusca. O resto tudo é Wagner Fusca. Estamos abertos aí. E nas próximas semanas a gente vai publicar alguns posts sobre um pouco do que a gente comentou aqui.
nos acompanhe nas redes sociais para que a gente possa interagir mais sobre o tema aí. Beleza? Valeu, TDC. Valeu, Jorge. Valeu, TDC. Foi show de bola aí. Gravado. Valeu, Fusca. A gente pede Quer desculpas chegar se aí, teve Ralph, alguma dúvida coordenação. aí. A gente acabou não vendo o chat aqui, então peço desculpas, tá, se alguém mandou aí, mas se vocês puderem nos dar Bastante feedbacks. colaboração. Boa. Programador Pragmático também falaram desse livro aqui, Boa, maravilhoso, isso é bom. sensacional também. Vou estar conectando aqui. Conecte com a gente nas redes sociais, gente. A gente vai continuando. Tem Fishbowl hoje, tem daqui a pouco painel, gente. Ó, tá só começando, tá? Vou fazer um merchan da trilha aí. O Jorge também já foi coordenador, eu fui também da Trilha XP. E sempre um prazer a gente estar aqui com os amigos, tá? Então, interage e vamos conversando aí. Tem talks no YouTube também do Fusca, tem algumas minhas também começando. E a gente está sempre aberto a esse diálogo e a gente está sempre aprendendo, né? Quem tiver coisa nova aí, traz também que a gente quer aprender. Exatamente. Você está me ouvindo? Opa. Sim. Ah, beleza. Cara, muito legal a palestra de vocês. Tipo, eu estou bem feliz de vocês sempre trazerem o assunto do XP e das práticas à tona, porque tem muita empresa não se importando com isso, né? Literalmente deixando para lá, ou então pegando o nome das coisas e vendendo como um pacote mágico e não sabe a intenção daquilo, né? Só usa o nome e faz, e beleza, estamos fazendo aquilo que vai resolver os problemas. Para quem está chegando, daqui a pouco a gente vai ter um painel. Obrigado, Fusca. Obrigado, Jorge. Daqui a pouco